Olá, eu sou o Denis Ricardo e você está no Gruda, Grupo de Discipulado Apostólico. É sempre bom ter você aqui comigo. Hoje eu quero falar sobre esse tema, humanidade perdida. Você concorda? Será que não há mais solução para a humanidade cada vez mais desumana? Como explicar tanta maldade, tanta atrocidade? Como você consegue conviver com seres humanos que são inimigos dos próprios seres humanos? Será que existem respostas bíblicas para isso? Fique comigo até o final do vídeo e vamos aprender com as Sagradas Escrituras. O texto de hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1. Você deve conhecer. Vamos ler? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Estes males e estas corrupções dos últimos dias, descritos de maneira tão brilhante pelo apóstolo Paulo, chega a ser assustador, não é verdade? Quando eu digo humanidade perdida, me parece que realmente Paulo conseguiu descrever bem os sintomas dessa sociedade, desses seres humanos que vivem aqui. Por que é que as pessoas chegaram nesse nível? E aí é que começa então a minha reflexão com você. Você que assiste jornal ou lê jornal, tem acesso à internet, as notícias estão todas aí. Elas estão nas mídias mais convencionais, nas mídias não tão convencionais, até naquelas paralelas, né? As redes sociais estão aí, as pessoas replicam notícias, devem chegar aí no seu WhatsApp muitos vídeos, fotos, artigos, e a gente fica cada vez mais aterrorizado com as notícias que nós temos acesso. A maldade é muito grande. Pais contra seus filhos, filhos contra seus pais, crianças recém-nascidas sendo abandonadas na lata de lixo, num rio, num bueiro. A gente vê crianças pequenas sofrendo violências que não é possível nem sequer descrever num vídeo como esse. E lá dentro de nós fica gritando a nossa consciência, que ainda existe lá no fundo, por que é que essas coisas acontecem? Aonde nós chegamos? Por que nos transformamos em pessoas tão vis, tão monstruosas? E talvez quando eu uso esse tipo de colocação, colocando você e eu dentro dessa história, pode ser que seja até um insulto a você. Mas eu não sou assim. Eu jamais faria tal coisa. Eu jamais chegaria a tal ponto. E aí então nós começamos a buscar respostas na psicologia, na psiquiatria, na antropologia, na filosofia, na ciência de uma forma geral. E aí os debates filosóficos acontecem nos programas de TV, nas rádios. E as pessoas começam a debater dentro dos seus clubes, de suas famílias, das faculdades, dos colégios, das igrejas. Aonde nós vamos parar? Por quê? Qual é o resultado disso? Ou qual é a origem, talvez, que provoque o resultado? Eu quero falar sobre isso com você. O mundo vai de mal a pior, a humanidade não tem solução. Há uma canção antiga, na década de 90, da banda Rara, letra do Maurílio Santos, que dizia: humanidade perdida, tentando se encontrar, buscam respostas na vida para que todos os seus problemas um dia possam terminar. Mas eu sei, estou bem certo e tenho crido, né? Eu sei, você pode até não acreditar. A razão deste mundo está perdido é que, na verdade, o mundo só precisa de Deus. Uma canção profética cantada, um texto profético escrito, e essa conversa que também pode ser profética, porque a gente pode chegar aqui a algumas conclusões que são, ao mesmo tempo, decepcionantes, que vão arrasar meu coração e o seu coração,
Mas, por outro lado, uma reflexão que vai gerar uma esperança incrível dentro de você. Eu vou te explicar o porquê que o homem continua sendo cada vez mais atrevido, blasfemador, arrogante, ingrato, caluniador, sem domínio, enfatuado, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Sabe por que tudo isso? Porque o homem foi contaminado, houve uma infecção. Alguma coisa tenebrosa aconteceu conosco lá atrás. A desobediência do homem a Deus, quando ele faz a sua escolha pessoal de virar as costas para o que Deus tinha falado. Quando o homem resolve viver por si só, fazendo suas próprias escolhas, ele quebra esse relacionamento com Deus e ele peca. O pecado é a doença, a infecção, a intoxicação da humanidade. Quando o homem peca, ele resolve por si só escolher os seus prazeres, fazer o que ele quer fazer, ele se transforma em tudo isso que nós lemos aqui. Uma pessoa que se corrompe a si mesmo e corrompe os outros. E aí a coisa começa a ir de mal a pior desde aquele dia, lá no primeiro momento em que aquele casal estava na presença de Deus. A partir daí, a humanidade caiu, ela se degenerou. Essa degeneração, ela é completa e absoluta. Ninguém escapa disso. Eu, você, seus pais, seus avós, as futuras gerações, todas elas estão sentenciadas a uma ira de Deus contra toda a desobediência. E você pode dizer, Denis, então ninguém escapa disso? Não há mais solução? Como fazemos? Jesus então vem aqui, nasce de mulher, vive, cresce, desenvolve consciência humana e divina, resgata o homem, paga o preço pelo pecado da humanidade. E agora ele diz, aqueles que creem que o que eu fiz resolveu o problema, estarão salvos e libertos de toda essa sentença. Mas aqueles que continuarem insistindo em negar a minha existência, em negar o meu sacrifício, em negar o meu amor e a minha graça depositada sobre a humanidade, aqueles que não quiserem a minha misericórdia, vão viver debaixo de seus próprios sacrifícios humanos. Então é por isso que nós estamos convivendo hoje com tanta maldade, com tanta malignidade. Mas talvez você diga, mas Denis, isso é desde que o mundo é mundo, o homem é mau e é ruim, e acontecem as guerras e as pessoas são inimigas de si mesmas, e então a gente convive com todo grau de maldade na Terra. Sim, de certa forma sim. Só que acontece que os anos vão se passando e nós temos mais habitantes no planeta. Nós temos mais pessoas, então claro que a maldade aumentou. Percebe que a intensidade e o nível dessas coisas aumenta porque existem mais pessoas. A tecnologia avançou. Alguns anos atrás, alguns séculos atrás, as pessoas não tinham noção dos problemas que aconteciam lá em outros continentes, porque as notícias não chegavam. Hoje, na sua mão, na palma da sua mão, no seu celular, no seu laptop, no seu notebook, você tem acesso ao que aconteceu dentro do bairro da vizinhança lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá nos países da Europa, você sabe o que está acontecendo. Se as pessoas foram esfaqueadas, baleadas, saíram com porretes nas mãos, colocaram fogo numa empresa, isso tudo você tem acesso. Então, o acesso a todas essas informações malignas e maldosas que os próprios homens causam na natureza, no seu vizinho, no seu parente, contra a sua própria esposa, o próprio marido, o seu pai, a sua mãe, essas coisas estão acontecendo todos os dias e o volume dessas coisas aumentam. Portanto, influenciam o homem que já é mau por sua natureza a continuar sendo mau. Então, a medicina não vai conseguir explicar. A psiquiatria, a psicologia vai chegar até um certo ponto e vai dizer talvez que houve pouca informação, não houve amor, não houve orientação, faltou a ação do Estado aqui ou ali, alguém foi ausente, por isso essa pessoa é A, B ou C, se transformou em Y, Z. Nós vamos querer fórmulas
fórmulas matemáticas ou fórmulas humanas, nas ciências humanas, para explicar que o homem é ruim porque faltou nele alguma coisa. O homem é ruim porque o pecado o contaminou. A humanidade ainda continua perdida porque ela não se abriu para o amor de Deus, porque ela não confessou os seus pecados, porque falta coragem para o homem e a mulher, você que está me ouvindo, reconhecer que você sem Deus, você e eu, nós todos, somos perigosos para nós mesmos e para o nosso semelhante. De que não há como você resolver as suas questões humanas mais intrínsecas, as tuas falhas de caráter, a tua falta de ética e de moral. Você vai querer explicar que isso foi falta de alguma outra coisa humana. Não, é porque você já nasceu debaixo de um mundo perdido e caótico. E que agora você só pode ser resgatado de onde você está se você se arrepender dos pecados que você cometeu, dos erros, dos equívocos, das falhas, das maldades, de tudo que você causou a você mesmo e ao outro. Você pode dizer, Denis, faz um pouco de sentido realmente, porque eu olho para as pessoas que até ontem eram pessoas boas, agora escolheram caminhos ruins, estão se embriagando, estão se entorpecendo. Como é que você explica um bebê que anos atrás estava ali sendo amamentado pela sua mãe, no carinho, aconchegado ao seio de sua mãe? Você conseguiria prever que essa pessoa se transformaria num assassino, num ladrão, num espancador, num violento? Ninguém conseguiria prever isso olhando só para aquele bebê tão dócil, tão frágil. Então você vai dizer, puxa, faltou amor, faltou a presença do Estado, faltou ele ser economicamente equilibrado. Todas essas coisas são secundárias perto da primária, que é este homem, esta mulher, este ser humano nasceu e foi gerado em pecado. E a dor desse pecado e o peso desse pecado transformou essas pessoas nisso tudo. Os homens serão assim nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos diante desses tempos, meus amados. Estamos diante de tempos difíceis, onde as pessoas não conseguem repartir o seu prato de comida. E aqueles que fazem isso hoje, e aqueles que ainda conseguem fazer, são aqueles que reconheceram a sua falta de humanidade por causa da pecaminosidade. Então, o que as igrejas procuram fazer, o que homens de bem cristãos procuram fazer, é reconhecer suas incapacidades, as suas incompetências, tudo que eles não conseguem fazer sozinhos, buscando graça do Espírito Santo para serem pessoas diferentes, querem ser mais amigos de Deus do que dos prazeres. Quando você de fato reconhecer que você em você mesmo não é nada, não pode nada, não tem condições, porque você é tão maligno quanto qualquer outra pessoa, você é tão maldoso quanto qualquer outra pessoa. E parece anticristão dizer isso, ou não espiritual, ou nada religioso. Mas eu que estou aqui diante de você, não sou em nada, em absolutamente nada melhor do que você. Porque se não fosse a graça de Deus e a sua misericórdia e o seu amor que me resgatou, eu não poderia nem sequer me dirigir a você com esta palavra de exortação, de consolo e refrigério. Eu pretendo edificar você e a sua casa. E veja onde você está, onde você mora, onde você trabalha, a que grupo você pertence e qual é o grau de maldade que você ainda consegue ver em você e nos outros. A humanidade está perdida porque ela busca em suas razões explicação para o que não tem explicação humana. A explicação é espiritual. Todas as maldades, as atrocidades humanas que a gente assiste na TV, elas só são possíveis e reais e concretas porque o pecado dominou aquele ser humano. Enquanto ele não quebrar o domínio desse pecado, ele vai continuar sendo maligno, maldoso. E enquanto nós formos implacáveis na justiça, e enquanto a gente desejar a cabeça do outro, e a gente quer ver sangue e morte, a gente não consegue entender o significado de que toda essa humanidade, Jesus morreu por eles.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Arrependa-se de todo o mal, de toda a maldade. E quando você ver maldade na humanidade, lembre-se, tudo isso é responsabilidade nossa. De uma certa forma, quanto mais os homens escolhem serem amigos de seus prazeres, amigos de suas conquistas, amigos de suas próprias vontades, eles vão passar por cima do seu semelhante, porque o dinheiro, a fama, o prazer vai falar mais alto do que a necessidade do outro que caiu. A humanidade, então, embora perdida, ela pode ser encontrada, achada e resgatada quando eu e você fizermos a nossa parte. Quando resplandecermos a glória de Cristo e mostrarmos para todas essas pessoas que Jesus vive em nós e que nós não queremos ser amigos de prazer nenhum, que nós rejeitamos toda traição, toda deslealdade, toda desumanidade, mas que nós queremos ser, acima de tudo, homens e mulheres espirituais. Um dia eu fui resgatado para ser um resgatador. Espero que você seja uma pessoa resgatada e que pense no preço e no custo que foi o seu resgate, para que você possa olhar para essa humanidade tão caída e que a gente fica tão desesperado quando vê as notícias. Continue amando as pessoas, continue pregando o Evangelho, continue levando amor e graça a todos aqueles que precisam. E aí nós vamos ver que esta humanidade perdida pode ser uma humanidade encontrada. Se você entendeu esse vídeo, compreendeu a profundidade dele, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição. Faça um comentário, vai ser muito importante também receber. E dê um like. Todas essas coisas a gente sempre pede nos nossos vídeos, porque é um trabalho que, infelizmente, nas plataformas só sobrevive através da relevância que você pode dar, né? Gostaria muito que uma mensagem como essa não dependesse de um like ou de um comentário ou de um compartilhamento. Mas as estruturas de como as redes foram criadas me parece que realmente necessitam desses apoios. Se você quiser, nos apoie. Se você não quiser, também pode dar o seu dislike, também é bem-vindo. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz. E não se esqueça, você não está sozinho. Gruda.